Helena? A vida de Luzia, aos 18 anos, era medida não por horas, mas por moedas e preces. Sua alvorada começava às 4 da manhã no abrigo Luz do Amanhã, um casarão antigo no bairro da Moca, onde o cheiro de café ralo e desinfetante barato disputava espaço com o som de tosses crônicas. Ela dobrava seu lençol puído, guardava sua Bíblia de bolso, cujas páginas centrais estavam gastas pelo manuseio constante no Salmo 23, e partia para a batalha. Luzia não mendigava. Ela vendia dignidade em forma de flores. Seu ponto era estratégico, a saída de serviço de um dos hotéis mais luxuosos dos Jardins. Ali, ela via o mundo que a ignorava desfilar em ternos de linho e sedas importadas. Para eles, Luzia era parte da paisagem urbana, tão invisível quanto um poste de luz, até que precisassem de um aroma para suas amantes ou esposas. Lavanda fresca, senhora? Traz paz para o lar, ela oferecia, com um sorriso que não se abatia nem sob a garoa persistente de São Paulo. Numa terça-feira cinzenta, o destino decidiu brincar de Deus. Heitor Cavalcante estava em seu pior dia. A fusão de sua empresa imobiliária com um grupo europeu estava travada, e a pressão arterial cobrava seu preço. Ele saiu de uma reunião tensa no hotel, dispensando o motorista para caminhar uma quadra e tentar respirar. O guarda-chuva de grife mal o protegia do vento encanado. Ele parou no semáforo. Ao seu lado, sob a marquise de uma banca de jornais desativada, estava Luzia. Ela não estava vendendo no momento. Ela estava lendo. A luz de um poste incidia sobre seu rosto, revelando a curvatura exata de sua mandíbula, o modo como seus lábios se moviam silenciosamente acompanhando as palavras sagradas. Heitor estacou. O coração dele falhou uma batida, depois disparou numa arritmia violenta. O guarda-chuva escorregou de sua mão. Helena. O nome escapou, um sussurro sufocado pela dor de 18 anos. Não era possível. Helena estava morta. Ele vira o carro destroçado no fundo do precipício. Mas aquela menina era a cópia fiel de sua irmã aos 18 anos. O mesmo sinal discreto perto da têmpora, o mesmo brilho resiliente no olhar que Heitor tentará, sem sucesso, apagar da memória. Luzia, sentindo o olhar intenso, ergueu os olhos da Bíblia. Ela viu um homem de meia-idade, rico, empalidecido e trêmulo, olhando para ela como se estivesse vendo um monstro ou um milagre. Ela não sentiu medo, mas uma estranha compaixão. "O senhor está bem?" Ela perguntou, a voz doce, mas firme. "Precisa de água?" Heitor não respondeu. Ele a estudou por mais alguns segundos, cada traço, cada gesto. O modo como ela ajeitou o lenço no pescoço era idêntico ao de Helena quando estava nervosa. Ele precisava sair dali antes que fizesse uma cena. Pegou o guarda-chuva do chão, lançou um último olhar aterrorizado a Luzia e atravessou a rua correndo, quase sendo atropelado por um táxi. Luzia franziu o senho, orou pela alma daquele homem perturbado e voltou à sua leitura. Mal sabia ela que sua invisibilidade acabará de terminar. Heitor não dormiu naquela noite. Ele vasculhou álbuns antigos, comparando as fotos de Helena com a imagem mental de Luzia. A semelhança era inegável. Mas como? O relatório policial dizia que Helena estava grávida no momento do acidente, mas que o feto não sobrevivera ao impacto e à explosão subsequente. Ele precisava saber. Mas Heitor Cavalcante não era um homem de impulsos irracionais. Se ele se aproximasse e fosse um engano, a dor seria insuportável. Se fosse verdade, ele precisava entender o que acontecerá, quem a roubara, e por que a deixaram sofrer nas ruas. E havia Beatriz. Sua prima, herdeira reserva, não poderia saber de nada até que ele tivesse provas. Nas 3 semanas seguintes, Heitor iniciou um cerco silencioso e lento. Ele mudou sua rotina. Passou a frequentar uma cafeteria no térreo do hotel, com vista para o local onde Luzia trabalhava. Ele passava horas observando-a. Ele notou que ela nunca aceitava esmola. Se alguém oferecia dinheiro sem pegar a flor, ela recusava educadamente. Ele notou que ela tratava todos com o mesmo respeito, desde o gari até o CEO. Ele notou que ela orava antes de comer o sanduíche simples que levava na mochila. A obsessão de Heitor crescia. Ele começou a comprar todas as suas flores. "São para a recepção do meu escritório", ele dizia,
na primeira vez que falou com ela após o encontro traumático. Sua voz era fria, profissional, mascarando a turbulência interna. É um escritório muito grande, o do senhor, Luzia comentou na terceira vez, com uma pitada de humor. Gosto de lavanda. Acalma os clientes. Ele mentiu. Ele demorou mais 2 semanas para dar o próximo passo. Ele queria que ela se acostumasse com sua presença, que não o visse como uma ameaça. Ele precisava que ela confiasse nele o suficiente para, eventualmente, ceder material para um exame de DNA sem desconfiar. Numa tarde especialmente fria, Heitor desceu do carro não para comprar flores, mas com uma proposta. Ele a encontrou tremendo, com os dedos roxos. Luzia, eu tenho um problema, ele começou, mantendo a distância e o tom formal. Um problema que lavandas não resolvem, senhor Heitor? Ela perguntou, tentando aquecer as mãos com o próprio hálito. Heitor já havia se apresentado formalmente nas compras anteriores. De certa forma, eu tenho uma biblioteca vasta na minha mansão. Muitos livros antigos estão se deteriorando porque não tenho ninguém com paciência para catalogá-los e limpá-los com o cuidado necessário. Você parece ser uma pessoa que valoriza os livros. Luzia olhou para ele, surpresa. Ela trabalhava duro, mas nunca imaginara um emprego em uma mansão. Eu não tenho formação para isso, senhor. Eu não preciso de formação. Preciso de cuidado. O salário é 3 vezes o que você ganha aqui, e você teria alimentação e um quarto, caso quisesse morar lá. Pense nisso. Não precisa me responder agora. Ele lhe entregou um cartão de visitas com o endereço e o número de seu escritório. Se decidir aceitar, ligue para minha secretária e agende uma entrevista formal. Heitor entrou no carro e partiu. Ele sabia que Luzia não aceitaria imediatamente. Ela era desconfiada, como qualquer pessoa que vive nas ruas. Ele plantara a semente. Agora, precisava esperar que a necessidade e a providência divina fizessem o resto. Ele não podia apressar a história. O fantasma de Helena exigia paciência. Luzia demorou 10 dias para ligar para o número no cartão. Ela orou no banco da igreja, pedindo um sinal. Senhor, se este homem é um lobo, fecha as portas. Se é providência, guia meus passos. O sinal veio na forma de um despejo iminente do abrigo por falta de verbas. Ela aceitou o emprego não por ambição, mas por sobrevivência. A chegada à mansão Cavalcante foi um choque sensorial. O silêncio era tão espesso que parecia físico. Heitor a recebeu no hall, mas não com abraços. Ele mantinha uma distância clínica, quase temerosa. Suas obrigações são simples, Luzia. A biblioteca está no 2º andar. Ninguém entra lá, exceto eu e o Dr. Gabriel. Você terá um quarto na ala de serviço, mas com entrada independente. Quero que se sinta segura. Luzia assentiu, mas seus olhos captavam tudo. As câmeras discretas, os retratos de família onde uma mulher muito parecida com ela sorria com tristeza, e o vazio imenso daquela casa. Ela começou o trabalho no dia seguinte. Seus dedos, acostumados a lidar com a aspereza dos talos de flores, agora deslizavam sobre o couro e o veludo de edições centenárias. Foi na 3ª semana que Gabriel apareceu. Ele não era apenas o advogado de Heitor, era o filho que o magnata nunca teve, e o protetor de seus segredos mais obscuros. Gabriel entrou na biblioteca com a arrogância de quem domina o terreno, mas parou ao ver Luzia em cima de uma escada de correr, cantarolando um hino enquanto espanava a parte superior de uma estante. Heitor não me disse que tinha contratado uma noviça, disse ele, com um tom sarcástico que escondia sua surpresa. Luzia desceu a escada com calma, sem se abalar. O senhor deve ser o Dr. Gabriel. O senhor Heitor disse que o senhor viria conferir se eu não estou escondendo joias entre as páginas de Machado de Assis. Gabriel sentiu um soco no estômago. Aquela garota tinha um olhar que atravessava as máscaras sociais. Nos dias que se seguiram, ele começou a inventar desculpas para trabalhar na biblioteca. Ele levava seus contratos e processos, mas passava mais tempo observando Luzia do que lendo petições. Certa noite, Gabriel a encontrou lendo sua Bíblia durante o intervalo. Por que você acredita tanto nisso? Ele perguntou, apontando para o livro. Se Deus existisse, você não teria passado fome nas ruas enquanto Heitor dorme em lençóis de 1000 fios. Luzia fechou o livro com carinho. A fome me ensinou o sabor do pão, Gabriel. A rua me ensinou que o céu é o único teto que não cai. Deus não me deu luxo,
Ele me deu força. O Senhor tem o luxo, mas parece que ainda está procurando a força. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Naquela noite, ele não conseguiu focar em suas leis. Ele começou a enxergar em Luzia não uma causa de caridade, mas uma mulher cuja alma era mais vasta que toda a fortuna dos Cavalcanti. O interesse profissional dele começou a se transformar em algo que o assustava, admiração profunda. Enquanto o afeto entre Luzia e Gabriel germinava como uma semente sob a neve, Beatriz observava tudo com a precisão de um predador. Ela morava em uma ala anexa da mansão e via a presença de Luzia como uma anomalia perigosa. Heitor estava diferente. Ele parecia mais vivo, mas também mais paranoico. Beatriz decidiu mudar de tática. Em vez de hostilizar a invasora, ela a abraçaria. Luzia, querida! Exclamou Beatriz, entrando na biblioteca com um conjunto de joias e vestidos que pertenciam à sua própria coleção. Heitor me contou sua história. Que tragédia! Deixe-me ajudá-la a se tornar uma verdadeira dama. Você tem potencial. Luzia sentiu um calafrio na espinha. O perfume de Beatriz era doce demais, sufocante. Agradeço a gentileza, Dona Beatriz, mas estou feliz com minhas roupas. Elas me lembram de onde vim. Ora, não seja boba. Beatriz insistiu, começando a pentear os cabelos de Luzia com uma força desnecessária. Para sobreviver neste mundo, você precisa de uma armadura de seda. Deixe-me ser sua mentora. Heitor é um homem difícil, ele pode se cansar de você a qualquer momento se você não se ajustar. Beatriz começou a levar Luzia para jantares íntimos, onde a expunha a situações de etiqueta complexas, esperando que ela tropeçasse para ridicularizá-la sutilmente na frente de Heitor. No entanto, Luzia aprendia com uma rapidez assustadora. Sua dignidade natural supria a falta de instrução formal. A tensão atingiu um ponto crítico quando Heitor, incapaz de conter a dúvida, pediu a Gabriel que iniciasse uma investigação formal sobre o passado de Luzia, mas sem usar o nome da família. Se ela for filha da Helena, Gabriel, eu preciso saber quem a tirou de nós. Eu vi o relatório do acidente 1000 vezes. Não havia sobreviventes. Se ela está viva, alguém mentiu. Alguém muito próximo, Heitor disse, a voz quebrada. Gabriel começou a cavar. Ele visitou cartórios de registro civil, orfanatos clandestinos e entrevistou antigos funcionários da família. Em segredo, ele coletou uma escova de cabelo que Luzia deixará no banheiro e a entregou a Heitor. Aqui está, Heitor. O resultado do DNA sairá em 2 semanas. Mas me prometa uma coisa, se ela for sua sobrinha, você vai protegê-la da Beatriz. Eu vi como a sua prima olha para ela. Beatriz não quer uma protegida, ela quer uma vítima. Naquela noite, Gabriel encontrou Luzia no jardim. Eles caminharam sob o luar, mantendo uma distância respeitosa, mas as mãos quase se tocando. Luzia, se o mundo que você conhece mudasse amanhã, se você descobrisse que tem raízes onde achava que só havia terra seca, você ainda seria a mesma? Luzia olhou para as estrelas. Eu sou o que Deus diz que eu sou, Gabriel. O resto é apenas endereço. Mas eu sinto que algo está vindo. O ar está pesado nesta casa. Gabriel não resistiu. Ele segurou a mão dela. Não foi um gesto de advogado, mas de um homem que encontrara sua âncora. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Eu juro pela minha vida. Do alto da varanda, escondida nas sombras, Beatriz observava a cena. Seus olhos brilhavam com um ódio frio. Ela já desconfiava do teste de DNA. Ela sabia que, se Luzia fosse confirmada como herdeira, seus planos de assumir a presidência da fundação e da empresa ruiriam. Ela precisava agir, e precisava que fosse definitivo. Se você está gostando do vídeo, deixa o seu like e comenta aí de qual cidade você está assistindo. A manhã em que o resultado do DNA deveria ser entregue amanheceu com um nevoeiro atípico. Heitor não dormira, ele permanecia na biblioteca, os olhos fixos na porta. Gabriel estava ao seu lado, igualmente ansioso, mas com um pressentimento amargo que não conseguia explicar. O que eles não sabiam era que Beatriz já havia agido na calada da noite. Usando uma conta secreta na Suíça e contatos obscuros de seu falecido pai, ela localizara o Dr. Arnaldo, o geneticista responsável pelo laboratório. O preço da integridade dele fora alto, mas para Beatriz, era um investimento necessário para garantir bilhões. Quando o Dr. Arnaldo entrou no escritório de Heitor,
Ele não parecia um homem de ciência, mas um homem em fuga. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Sinto muito, Sr. Cavalcante, disse o médico, sem sustentar o olhar. O teste deu negativo. Não há qualquer vínculo biológico entre o material de sua irmã e a jovem Luzia. Foi apenas uma coincidência morfológica extraordinária. O silêncio que se seguiu foi devastador. Heitor pareceu envelhecer 10 anos em 10 segundos. O papel em suas mãos indicava 0% de compatibilidade. Não, não pode ser, sussurrou Heitor, a voz embargada. Eu senti. Eu vi o sinal, o jeito dela. A ciência não se baseia em sentimentos, Heitor, interrompeu Beatriz, surgindo da penumbra do corredor com uma expressão de falsa compaixão. Eu avisei. Você projetou seu luto nessa pobre menina. Foi cruel com ela e com você mesmo. A notícia caiu sobre Luzia como uma sentença de morte social. Beatriz, fingindo ser a voz da razão, sugeriu que Luzia deixasse a mansão imediatamente para evitar mais constrangimentos. Você entende, não é, querida? Beatriz disse, enquanto ajudava Luzia a refazer sua pequena mochila no quarto de serviço. Heitor está devastado. Ver você agora só vai lembrá-lo da decepção. Foi uma aventura bonita, mas acabou. Volte para o seu mundo. Luzia sentiu uma dor lancinante, não pela perda da riqueza que nunca desejou, mas pelo olhar de dúvida que viu nos olhos de Heitor. Gabriel, no entanto, não comprou a cena. Ele observou o Dr. Arnaldo sair da mansão em um carro de luxo que um médico daquele nível não deveria possuir. Luzia, não saia daqui, Gabriel implorou, encontrando-a no corredor. Tem algo errado. Eu conheço o Heitor, e conheço laboratórios. Aquele médico estava suando. Gabriel, o papel diz que eu não sou quem ele pensava, Luzia respondeu, as lágrimas finalmente escorrendo. Talvez Deus queira que eu volte para as ruas para lembrar que meu lugar é servindo aos pequenos, e não morando em palácios de papel. Seu lugar é onde está a verdade, Luzia. Gabriel segurou os ombros dela. Me dê 24 horas. Só 24 horas antes de você cruzar aquele portão. Enquanto Beatriz preparava um jantar de despedida para Luzia, um ato final de crueldade disfarçado de caridade, Gabriel mergulhou nos registros financeiros de Beatriz. Ele passou a noite em claro, cruzando dados com a ajuda de um perito em crimes cibernéticos de sua confiança. Ele descobriu uma transferência vultosa feita para uma empresa de fachada vinculada ao cunhado do Dr. Arnaldo. Mas ele precisava de mais. Ele precisava da prova física do suborno. Na noite do jantar, a atmosfera era fúnebre. Heitor mal conseguia olhar para Luzia. Beatriz, radiante em um vestido vermelho, servia o vinho como se estivesse celebrando uma vitória. Um brinde ao recomeço de Luzia, disse Beatriz. Que ela encontre o seu caminho longe das ilusões. Luzia levantou-se. Ela não segurava uma taça, mas sua Bíblia. Eu não vivo de ilusões, Dona Beatriz. O Sr. Heitor me acolheu quando eu tinha frio, e por isso serei grata. Mas a senhora vive em uma casa de espelhos. E espelhos quebram. Nesse exato momento, Gabriel entrou na sala de jantar. Ele não estava sozinho. Ele trazia consigo o assistente do laboratório, um jovem estagiário que Beatriz negligenciara em seu plano. Heitor, pare, ordenou Gabriel. O exame que você recebeu foi impresso em papel timbrado falso. O Dr. Arnaldo confessou tudo ao ser confrontado com os registros de transferência que eu encontrei. Beatriz levantou-se, a voz estridente. Isso é um absurdo. Gabriel está apaixonado por essa mendiga e perdeu o juízo. Eu perdi o medo, Beatriz, Gabriel retrucou. Ele colocou um segundo envelope sobre a mesa, este lacrado com o selo oficial de um laboratório independente de outro estado. Eu colhi uma amostra de saliva da Luzia enquanto ela dormia e mandei para Minas Gerais. Aqui está o resultado real. Heitor pegou o envelope. Suas mãos não tremiam mais, elas estavam rígidas de fúria. Ele leu em voz alta, para que todos os funcionários e a própria Beatriz ouvissem. Probabilidade de parentesco, 99,9%. Ela é minha sobrinha. Ela é filha da Helena. Beatriz tentou correr para o escritório, mas Gabriel bloqueou a passagem. Não adianta, Beatriz. O assistente do Dr. Arnaldo gravou a sua ligação oferecendo suborno. Ele guardou a gravação como um seguro de vida caso as coisas dessem errado.
Luzia caminhou até Beatriz. A vilã estava trêmula, a arrogância substituída por um terror animal. Por quê, Beatriz? Luzia perguntou, sem ódio, apenas com uma tristeza profunda. Havia espaço para todos nesta casa. Espaço para você? Beatriz sibilou, a máscara caindo completamente. Você é o resto de uma linhagem que meu pai tentou apagar. Helena sempre foi a favorita, a luz da casa, e você é o brilho dela voltando para me ofuscar. Eu devia ter garantido que aquele orfanato te vendesse para o exterior quando tive chance. Heitor deu um passo à frente, o rosto vermelho. Você sabia onde ela estava todo esse tempo? Você a deixou nas ruas sabendo quem ela era? Eu a deixei onde ela pertencia. Gritou Beatriz, antes de ser contida pelos seguranças que Gabriel já havia chamado. A polícia entrou na mansão minutos depois. Enquanto Beatriz era levada, jurando vingança e gritando que o nome Cavalcante a protegeria, o silêncio finalmente se instalou. Heitor desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto. Luzia aproximou-se e, pela primeira vez, abraçou o tio. Está tudo bem, tio Heitor, ela sussurrou. A verdade demorou, mas ela não se perdeu no caminho. Nas semanas que se seguiram à prisão de Beatriz, a mansão Cavalcante mergulhou em um tipo diferente de silêncio. Não era mais o silêncio opressor dos segredos, mas o silêncio de uma casa em convalescença. Heitor passou dias trancado no quarto de Helena, que ele finalmente reabrira. Ele chorava ao tocar nos vestidos de seda da irmã, sentindo o peso de 18 anos de cegueira. Luzia, agora oficialmente Luzia Cavalcante, não se mudou para a suíte principal. Ela permaneceu no seu quarto pequeno por um mês, processando a transição. Ela não queria que a riqueza a cegasse como cegara Beatriz. Gabriel, por sua vez, tornou-se o herói invisível. Ele trabalhava 16 horas por dia para garantir que o processo contra Beatriz fosse impecável. Ele descobriu que a vilã não apenas tentará apagar Luzia, mas desviara milhões da fundação de caridade da família para contas pessoais. Ela não vai sair tão cedo, Luzia, disse Gabriel, em uma tarde em que a encontrou lendo no jardim. As provas de suborno e estelionato são esmagadoras. Luzia fechou seu livro. O senhor Heitor, ele ainda se culpa, Gabriel. Ele acha que, por não ter investigado a fundo o acidente de Helena na época, ele é cúmplice do sofrimento que eu passei. Ele precisa de tempo. E de você? Gabriel sentou-se ao lado dela, a distância profissional de advogado e cliente finalmente dissolvida. E eu? Eu também preciso de você, Luzia. Mas não como uma herdeira que precisa de defesa. Preciso da menina das lavandas que me ensinou que a justiça começa no coração. O julgamento de Beatriz foi um evento mediático. Ela tentou usar sua influência, alegando insanidade temporária, mas o depoimento do Dr. Arnaldo e as gravações de Gabriel foram o golpe final. Quando Luzia foi chamada a depor, o tribunal silenciou. Ela não usava joias, apenas o vestido azul que Gabriel lhe dera. A senhora odeia a ré? Perguntou o advogado de defesa, tentando provocar uma reação emocional. Luzia olhou para Beatriz, que estava sentada no banco dos réus, pálida e amarga. Eu sinto pena dela, respondeu Luzia, com uma serenidade que desconcertou a todos. O ódio é um fardo que eu escolhi não carregar. A justiça é necessária para que outros não sofram o que eu sofri, mas o perdão é o que me permite dormir à noite. Beatriz foi condenada a 12 anos de reclusão em regime fechado. Ao sair do tribunal, Luzia sentiu como se um véu físico tivesse sido removido de seus ombros. Ela era livre. Não apenas da pobreza, mas do passado. A primeira decisão de Luzia como herdeira foi controversa para o conselho da empresa, mas apoiada incondicionalmente por Heitor e Gabriel. Ela transformou a antiga propriedade de veraneio da família, um lugar que Beatriz adorava ostentar, no Instituto Helena Cavalcante. O instituto não era apenas um orfanato, era um centro de capacitação e apoio jurídico para mães solo e crianças em situação de risco. No dia da inauguração, Luzia fez questão de que as flores fossem lavandas. Heitor, ela chamou o tio, que observava a placa com o nome da irmã. Helena estaria orgulhosa. O Senhor não perdeu a sua irmã, o Senhor a encontrou em cada criança que entra por essa porta. Heitor abraçou a sobrinha, as lágrimas molhando seu paletó caro. Você é o melhor de nós dois, Luzia. Obrigado por não ter desistido de mim quando eu era apenas um homem estranho comprando flores na chuva.
O sol estava se pondo quando Gabriel encontrou Luzia no terraço do instituto. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel de diamantes ostensivo, mas uma joia delicada, com um pequeno lírio esculpido em ouro branco, o símbolo que ela carregava no pescoço desde o orfanato. Luzia, eu passei a vida defendendo leis escritas por homens. Mas com você, eu aprendi a lei maior. Eu quero construir um futuro onde a gente não precise apenas consertar o que está quebrado, mas construir o que é certo. Você aceita caminhar comigo? Luzia sorriu, o mesmo sorriso que desarmara Heitor na primeira vez. Eu aceito, Gabriel. Mas com uma condição, que a nossa casa sempre tenha o cheiro das ruas, para que a gente nunca esqueça de onde Deus nos tirou. Eles se beijaram sob o céu alaranjado, uma promessa de que o amor, quando fundamentado na verdade, é a única herança que realmente perdura. Gostou da história? Então deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais aventuras como essa. Compartilhe com seus amigos e família e pergunte o que eles fariam nessa situação. Um grande abraço e fiquem com Deus.